Bom dia, pessoal! Como vocês estão? No Conecta Enfermagem de hoje, nós vamos falar sobre prevenção de lesões por pressão. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Alessandro, que além de nosso prof, ele é enfermeiro e diretor-geral aqui da instituição. Para iniciarmos, a gente gostaria que você se apresentasse, falasse brevemente sobre a sua formação e também sua atuação aqui no hospital. Muito bem, pessoal. Fico muito feliz pelo convite, lisonjeado, inclusive, né? Porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de estar falando e divulgando, né, ações que possam ser colocadas em prática, né, entendidas, né, validadas e compreendidas sobre lesão por pressão. Então, meu nome é Alessandro Perondi, eu sou enfermeiro, né, formado pela Universidade Paranaense, eu tenho especialização em enfermagem do trabalho, eu tenho um mestrado em saúde e gestão do trabalho, e ultimamente, agora em 2022, eu concluí o doutorado em ciências da saúde. A minha experiência profissional, né, eu formei em 2007, 2008 eu já entrei como docente na universidade, e de 2009 em diante eu tenho um vínculo hospitalar. Esse vínculo, no primeiro momento, ele foi um vínculo profissional, como um enfermeiro hospitalar, e logo na sequência, de 2010 em diante, eu me afastei do vínculo hospitalar, né, e permaneci apenas na Universidade Paranaense, na Unipar, como professor. E eu retornei ao hospital como professor de estágio desde então. Então, de 2010 até 2023, eu fiquei como professor de estágio, responsável pelos estágios de cunho hospitalar dentro do curso de enfermagem. Em 2023, eu recebi o convite para assumir a direção de enfermagem aqui do Hospital Regional, né? Assumi a direção de enfermagem. Em 2024, né, foi oportunizado a possibilidade de eu assumir a direção geral do hospital. Então, desde então, estou como diretor-geral aqui do Hospital Regional. Maravilha, prof. Então, a gente fez uma pesquisa e no que diz respeito às lesões por pressão, elas são consideradas um grave problema de saúde pública. Essa condição, ela resulta da compressão prolongada da pele sobre as proeminências ósseas, o que vai provocar isquemia, anóxia tecidual e morte celular, sendo de rápida evolução, influenciada por fatores de risco como idade, imobilidade, perfusão tecidual, nutrição, hidratação e doenças crônicas. A prevenção ela vai depender da atuação da equipe multidisciplinar e da assistência integral e efetiva ao paciente, pois a falta de cuidado adequado ela vai aumentar a incidência das lesões e comprometer a qualidade de vida dessa pessoa. Nós gostaríamos de saber, prof, qual a sua experiência em relação às lesões por pressão, quais são as principais medidas adotadas para prevenir, quais os materiais disponíveis aqui na instituição e como a equipe ela deve auxiliar nesse processo. Muito bem. A gente, como você coloca, né, a lesão por pressão, ela é um grave problema, né, de saúde pública. E muitas vezes a gente acaba considerando que a lesão por pressão ela está presente, né, no ambiente hospitalar apenas. E é interessante, é importante as pessoas compreenderem que ela vai estar presente em todo o paciente, ela está em risco, né, de acontecer em todo o indivíduo que tem uma característica de estar, né, imóvel, que apresenta algum grau de imobilidade, né. É, e obviamente isso faz com que esses indivíduos vulneráveis a essas lesões, eles podem estar no domicílio, eles podem estar na saúde pública, lá na unidade básica de saúde, que daí vão estar vinculados ao domicílio, ou não necessariamente, pode ser um centro de convivência também, onde que a unidade de saúde vai prestar essa atenção, mas a gente sabe que o risco maior, onde que esses indivíduos acabam muitas vezes estando sedados, né, ou vivenciando uma situação de gravidade na sua saúde, é mais comum a gente encontrar essa característica, esses pacientes com característica de desenvolver essa lesão no ambiente hospitalar. Então, o ambiente hospitalar, obviamente, ele é o ambiente que mais se identifica, né, esse tipo de lesão. Nós aqui no hospital temos protocolos, né, que são aplicados e são postos em prática para prevenir a lesão por pressão nos indivíduos que aqui estão internados conosco, né. Esse protocolo ele prevê a avaliação adequada desse indivíduo no início que ele, a partir da entrada dele no hospital, a partir do internamento dele, ele prevê que esse paciente ele precisa de uma avaliação global, de um exame físico detalhado, e a partir desse exame físico, a equipe vai instituir as ações que são necessárias
para prevenir essas lesões, né? Nós temos disponível aqui, são ofertados para todos os pacientes aqui do hospital, os colchões pneumáticos, nos pacientes que estão sedados em nível de UTI. Então, as nossas UTIs, temos 20 leitos de UTIs, e as nossas UTIs, todos os leitos dispõem de colchão pneumático, que apresenta uma bomba pressurizadora que consegue distribuir a pressão, né, em toda a superfície desse colchão. Então, ela uma iniciativa interessante. E nos pacientes que estão em clínicas, nós oferecemos o colchão de ar, né, que é um outro tipo de colchão. Ele não é um colchão pneumático, mas ele é preenchido com ar, e isso também alivia, né, a pressão sobre as proeminências ósseas. Obviamente também que essa não é uma ação isolada, ou seja, só ela, por conta própria, não resolve o problema da lesão por pressão. Então a gente precisa de outras ações. Eu sempre coloco, e a nossa orientação que nós temos junto ao Núcleo de Educação Permanente do hospital, é que existam capacitações periódicas, porque a lesão por pressão, eu entendo ela como sendo uma falha assistencial. E isso não é eu só que entendo isso, a literatura aponta isso, é uma falha de assistência. E por ser uma falha de assistência, não é apenas com insumos que você vai conseguir preveni-la, né? Então você precisa também de uma atitude profissional, uma atitude da prática dos profissionais que estão ali. E aí entra desde a avaliação adequada desse indivíduo, né? Por exemplo, a escala de Braden deve ser aplicada em 100% dos pacientes que são internados, sejam eles os indivíduos que apresentam algum grau de imobilidade, né, de restrição de movimentação, até aqueles indivíduos que têm, né, a sua movimentação adequada. Então ela deve ser aplicada em todo, porque ela é o marco zero. Ela é o marco zero que vai delimitar, a partir da avaliação do resultado da aplicação da escala, você vai instituir as ações que são adequadas e necessárias para aquele indivíduo. Então a avaliação ela tem que ser individualizada. A escala de Braden ela vai possibilitar você ver, não, esse indivíduo ele precisa fazer a mudança de decúbito de 4 em 4 horas. Esse não precisa de 4 em 4, pode ser de 6 em 6. Não, esse aqui ele tem uma mobilidade adequada, eu não preciso prescrever mudança de decúbito, porque ele por si só ele tem a capacidade de se mover, de se transferir, de levantar do leito. Então a escala propicia isso. Uma outra necessidade ou uma outra condição que a escala aponta, a característica da pele desse indivíduo. Hidratação, umidade, né, lesões que já são pré-existentes que esse indivíduo tenha, doenças pregressas, diabetes, hipertensão, medicamentos que eles estão em uso. Por exemplo, o paciente que está internado em leito de UTI é um indivíduo que comumente ele usa drogas vasoativas. E a droga vasoativa por si só, ela reduz a perfusão tecidual periférica, e a pele ela acaba também sendo reduzida. Um paciente utilizando droga vasoativa é um indivíduo que tem que estar com um alerta máximo de lesão por pressão, porque ele, obviamente, ele vai estar sedado, e além dele estar sedado, ele está usando um medicamento que reduz a circulação periférica, e isso propicia o aparecimento da lesão. Então, ela é multifatorial, né? O cuidado ele tem que ser também multiprofissional, não é só a enfermagem, mas é a enfermagem, é o médico, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, né, fazendo essa avaliação do aporte nutricional, calórico que esse indivíduo tem que ter, para que a gente consiga, né, de forma coletiva, identificar os fatores de risco individuais que esse indivíduo apresenta, né, seguir o protocolo adequado, né, que é o padrão de assistência para todo mundo, identificar as particularidades, e a partir daí você instituir essa conduta individualizada para cada paciente que aqui está, né, e que obviamente está em risco de desenvolver lesão por pressão. Prof, a gente percebe que a participação ativa da equipe de uma maneira contínua e também sistematizada, ela é extremamente eficaz para a diminuição dessas intercorrências. Mas existem alguns fatores que possam dificultar a execução desses protocolos que o prof citou, tendo em vista também que muitos profissionais ainda não compreendem essa gravidade de não realizar essa prevenção. Sim, existem várias situações que dificultam, eu
eu digo a implantação do protocolo e a própria compreensão dos profissionais em relação à consequência dessa não implantação, né, da não prestação do cuidado de forma adequada. Né? A principal delas, que talvez eu cite para vocês, ela pode estar relacionada à sobrecarga. Né? A nossa realidade aqui, para alguns setores, ainda a gente tem uma dificuldade, principalmente em relação à normatização do Corém, em relação ao dimensionamento de profissionais. Né? A gente não existe uma lei que institui um dimensionamento, esse aqui é o dimensionamento, né, ao rigor da lei, então ela é uma sugestão que o Corém coloca para nós, e como a gente é um hospital do Estado, e obviamente isso também se replica aos outros hospitais, quando você não tem uma norma que obriga, você sempre vai trabalhar com aquilo que você acredita e o que é o adequado. Então você fica sempre nessa nuance da gestão olhar para esse cenário e validar aquilo como importante ou como não importante. Né? Nós aqui, obviamente, a gente olha, até pelo fato de a gente ser enfermeiro, né, e a nossa equipe aqui a diretiva do hospital, a gente tem um bom número de enfermeiros que estão envolvidos com a gestão, a gente sempre olha para esse cenário pensando, sim, em otimizar os profissionais dentro dos setores para que a gente consiga ter um dimensionamento adequado. Mas, mesmo assim, nem todos os setores ainda possuem um dimensionamento, né, que a gente desejaria que tivesse. Então, talvez o primeiro ponto que eu cito para vocês é que a dificuldade pode estar relacionada também a essa sobrecarga profissional. A outra dificuldade que a gente observa é a própria capacitação da equipe em relação a entender o que é uma lesão por pressão e a importância que essa lesão por pressão tem no cuidado daquele indivíduo. Muitas vezes a mudança de decúbito, né, o paciente está instável, o paciente é obeso, o paciente está agitado, ele está contido no leito, e isso são fatores que dificultam a movimentação desse paciente. Né? E eu vejo também que esse é um dos fatores que muitas vezes as pessoas acabam, né, não entendendo a importância, né, ou a gravidade que essa lesão pode trazer para o plano assistencial, para o cuidado daquele indivíduo, e às vezes deixam de fazer, ou invalidam aquelas prescrições que o enfermeiro estabeleceu, invalidam aquelas orientações que foram feitas no curso de capacitação, e mesmo assim, né, isso implica no aparecimento precoce, muitas vezes, dessas lesões por pressão. Eu sou favorável, inclusive, a gente mudar um pouquinho, talvez, essa forma de orientação, mostrar para eles, talvez, a consequência jurídica que isso pode ter. Porque esses profissionais, né, uma vez que eles possam, que a gente consiga instituir um nexo causal, que a gente fala, que é, olha, a tua mudança de decúbito, a tua ação ou a tua desassistência implicou no aparecimento da lesão. Quando eu consigo atribuir esse nexo causal, você não fez isso e o fato de você não ter feito levou o indivíduo a fazer a lesão por pressão, isso é passível de judicialização. Né? E a judicialização ela já é uma situação que está batendo em nossa porta. Já existe muito isso, né? Já se tem falado muito isso em outras regiões do país. Na nossa região começou a chegar agora, mas já tem chego. Né? Abre-se o precedente para que o paciente, uma vez que desenvolva a lesão por pressão dentro do ambiente hospitalar, abre-se o precedente para ele fazer o questionamento disso, né? Juridicamente, por uma lesão corporal, por danos morais, danos físicos, eles podem solicitar. Eu recentemente recebi uma intimação aqui, tive que, né, prestar depoimento para esclarecer um fato de uma situação que aconteceu aqui no hospital, de um indivíduo que fez uma lesão por pressão e ele judicializou. Né? E a gente tem que ir lá e fazer essa explicação do que é a lesão por pressão e mostrar na frente do juiz ali quais são as fragilidades que nós temos e que, né, obviamente, a gente assume que são fragilidades e que a gente precisa, né, gradativamente, né, estar instituindo mudanças para a gente, né, saná-las, né, resolver isso, para que a gente no futuro não venha a ter novas lesões por pressão ou que a gente consiga reduzir a incidência disso dentro do hospital.
É difícil isso, né, meninas? É difícil a gente conseguir reduzir, porque cada paciente é um paciente, existem pacientes muito graves, né, que aqui são atendidos, e que a instabilidade hemodinâmica dele é muito alta, então qualquer movimentação que você faça no paciente pode condicionar esse indivíduo até um desfecho desfavorável, mas nós entendemos como equipe diretiva do hospital, que você não precisa mudar drasticamente o decúbito do paciente, mas que você consiga, por ações mínimas de uma rotação de quadril, de um alívio de pressão da região escapular, ou de uma própria hidratação da pele, de um próprio controle de umidade, de uma adequada avaliação dessa pele, a gente acredita sim que consigamos instituir rapidamente, né, reduzir rapidamente a nossa incidência de lesão por pressão aqui no hospital. Perfeito, prof. A gente gostaria de te agradecer a tua participação, obrigada por dividir tua experiência com a gente, por ter dedicado esse tempo para vir aqui esclarecer as nossas dúvidas. Muito obrigada mesmo, de coração, prof. Imagina, meninas, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade, parabenizo pela iniciativa de vocês, né? E desejo realmente que a Conecta Enfermagem seja um sucesso e que vocês, né, alcem voos cada vez mais altos, divulgando a ciência da enfermagem e contribuindo com a formação dos novos profissionais que estão chegando aí no mercado. Parabéns. Obrigada. E esse foi o Conecta Enfermagem. Quem cuida se conecta. Até a próxima!